Discovery na escola. Neste episódio de Discovery na escola, experimente as vitórias e derrotas na exploração do Ártico em expedições polares. Viaje com Robert Peary, James Cook e outros. Observe a corrida que travaram pela honra de ser o primeiro a reivindicar os polos norte e sul, apesar das condições severas e perigosas. E fique atento às perguntas, atividades e fontes após cada segmento. Expedições Polares, partes 1 e 2. Pense nisto antes de assistir a Expedições Polares, primeira parte. Pense sobre por que os humanos precisam de heróis. Ao assistir ao programa, considere o preço da glória e os riscos que os exploradores correram para chegar aos polos norte e sul. Procure exemplos de sacrifício pessoal, bravura autêntica e opções insensatas. Pense no que é preciso hoje em dia para ser considerado um herói. Discovery na escola apresenta agora Expedições Polares, parte 1. Vai! Era uma corrida com poucas regras, de competidores com menos escrúpulos ainda. Alguns homens seriam capazes de mentir, trapacear e roubar para vencer. Outros sacrificariam a própria vida e a de seus companheiros. Para quê? Para ser o primeiro a fincar uma bandeira em duas vastidões de gelo completamente vazias. Esta é a história da competição pelos polos norte e sul. Expedições Polares. O final do século XIX contemplou uma era de rápidas mudanças na busca do ser humano pela conquista do mundo natural. Restavam ainda uns poucos domínios inexplorados em nosso planeta. Entre eles, 2 pontos imaginários, cercados de centenas de quilômetros de gelo e neve, os polos norte e sul. Esses reinos congelados tornaram-se como que uma intimação para um grupo seleto de homens decidido a pôr-se à prova contra a natureza, buscando uma chance na imortalidade. Seus nomes ecoavam na imprensa como os dos atuais astros do rock: Peary, Cook, Scott, Amundsen. A fim de sobreviver, eles teriam de enfrentar não apenas os elementos, mas seus próprios demônios interiores. Para vencer, teriam de arriscar a própria vida. Em 1822, o extremo norte alcançado pelo ser humano ainda estava a 650 quilômetros do polo. Nessa época, Robert Peary sonhava em incluir seu nome na lista dos heróis árticos. Peary acreditava que, se quisesse ser o primeiro a chegar ao polo, teria de disputar com outros candidatos igualmente ávidos por reivindicar o prêmio. Sua estratégia foi a de procurar uma passagem para o polo através dos territórios ainda não mapeados do norte da Groenlândia. Ao traçar os planos para essa nova aventura, Peary estava perto de conhecer outro norte-americano que iria desempenhar um papel importante nessa disputa polar: o Dr. Frederick Cook. Cook e Peary encontraram-se pela primeira vez na Filadélfia durante a primavera de 1891. Peary ficou impressionado com o doutor. Era o tipo de homem que ele procurava para sua missão. Na realidade, Peary não desejava rivais em sua expedição, por isso buscava pessoas entusiastas, mas amadoras. Ele teve uma entrevista com o Dr. Cook e naquele mesmo dia aceitou-o como um médico da expedição. O palco estava pronto. Nos anos seguintes, as ambições de Cook e Peary iriam se confrontar numa amarga competição pelo Polo Norte. O Polo Norte. Com apenas 30 anos de idade, o tenente Robert E. Peary escolheu esta área hostil de gelo e neve como um caminho seguro para a fama e a fortuna. Em julho de 1891, o engenheiro civil conseguiu da Marinha uma licença de 2 anos e partiu para o norte como chefe de uma expedição exploratória. A expedição já estava merecendo manchetes nos Estados Unidos.
Josephine, casada com Peary há apenas 2 anos, acompanhava o marido na viagem ao norte, o que fazia dela uma sensação jornalística. A imprensa estava dividida entre o elogio a ela por sua bravura e lealdade ao marido e a condenação de Peary por levá-la para o que os jornalistas chamavam de Saara gelado. Aquilo não era lugar para uma mulher, de acordo com o século XIX. Peary contratou uma família esquimó para ficar morando perto, a fim de proporcionar a seus homens um aprendizado prático de sobrevivência no Ártico. O Dr. Cook parecia tão competente, tão confiante, tão capaz de fazer tantas coisas, que passou a ser uma espécie de subcomandante não oficial por ocasião do término da expedição. Em maio do ano seguinte, Peary partiu para o norte por cima da calota de gelo. Foi aí que sua jornada para o polo realmente começou. Peary viajou 805 quilômetros antes que a escassez de suprimentos o forçasse a voltar. Peary voltou aos Estados Unidos e iniciou uma lucrativa turnê de palestras. Com o crescimento de sua fama, começou a planejar uma segunda expedição que rumaria para o norte ainda mais distante. Ao mesmo tempo, seu companheiro, o Dr. Frederick Cook, solicitou permissão para publicar seus próprios estudos sobre os esquimós. Peary negou, preferindo manter-se como o centro das atenções. O Dr. Cook imediatamente demitiu-se. A rivalidade polar entre os dois estava começando a surgir. No verão de 1898, Peary despediu-se de sua mulher grávida e da filha de 4 anos e seguiu novamente em direção ao norte para, segundo suas próprias palavras, cercar o polo. Havia um obstáculo no plano de Peary. Uma expedição norueguesa já estava explorando a mesma parte do Ártico. Peary estava certo de que a intenção era chegar ao polo antes dele. Tomado de paranoia, o tenente parte para seu centro de operações no norte, exatamente no inverno escuro, quando a temperatura é perigosamente baixa. Até mesmo Matthew Hansen, auxiliar de Peary há muito tempo, teve de enfrentar dificuldades no frio extremo. Após 17 dias viajando de trenó, os homens chegaram a uma cabana vazia que havia sido usada por exploradores em décadas passadas. Uma vez lá dentro, Peary queixou-se de estar sentindo os pés como se fossem de madeira. Hansen retirou as botas de Peary e viu que os dedos estavam pretos, completamente congelados. Estavam em tão precárias condições que em uma semana o médico da expedição teve de amputar a maior parte deles. Peary permaneceu no Ártico durante 4 anos, mas seus ferimentos impediram a realização de qualquer tentativa séria para alcançar o polo. Com uma coragem inabalável, o comandante retirou-se para sua propriedade em Eagle Island, no Maine, para formular seu próximo plano de ataque. Peary resolveu construir um navio especial que o levaria diretamente à orla do Oceano Ártico. Mas foi forçado a aguardar o tempo da construção, deixando assim o polo vulnerável a outros candidatos. Em 1897, o antigo companheiro de Peary, o Dr. Frederick Cook, retornou à medicina. O negócio prosperava, mas mesmo assim ele desejava desesperadamente voltar à exploração polar. Certa tarde, chegou um telegrama solicitando os serviços dele como cirurgião junto a uma expedição antártica belga. 5 meses depois, Cook estava a bordo do Bélgica, explorando as ilhas distantes cobertas de gelo situadas no continente polar sul, a Antártica. Em março de 1905, o comandante Peary batizou seu novo e robusto navio quebra-gelo com o nome de Roosevelt, em homenagem ao popular presidente norte-americano. O Roosevelt lutou e venceu o mar de gelo, levando Peary à orla do Oceano Ártico em setembro de 1906. Começando daqui o seu ataque polar, Peary iria eliminar centenas de quilômetros de viagem desnecessária por terra. Na primavera seguinte, Peary, agora com 49 anos de idade, preparou-se para aquela que considerava ser a melhor oportunidade para realizar o seu sonho:
Para ter êxito, Peary seria obrigado a percorrer mais de 1.300 quilômetros transportando toneladas de suprimentos. Ele teria de voltar antes que as extensões de gelo flutuante começassem a derreter, o que o deixaria isolado da terra firme. No dia 28 de fevereiro de 1906, Matthew Hanson assumiu a direção, enquanto equipes utilizando trenós inventavam uma trilha através do labirinto de água e gelo. Peary chegou a 290 quilômetros do polo, mais perto do que qualquer um antes dele. Mas era final de abril e o gelo estava se decompondo em torno deles. Peary e sua equipe foram forçados a retornar. Com a chegada do verão, um Peary derrotado navegou relutantemente de volta para casa. De sua casa no Brooklyn, Nova York, o Dr. Frederick Koch acompanhou as explorações de Peary com um interesse disfarçado. Para se posicionar como sério antagonista, Koch partiu para o Monte McKinley, no Alasca, em 1906, pretendendo tornar-se o primeiro homem a escalar o ponto culminante da América do Norte. Em setembro daquele mesmo ano, ele rumou para uma ponta do lado leste, junto com um empacotador de nome Edward Burrill. 12 dias depois, os dois homens voltaram, anunciando que haviam atingido o pico. Dia 9 de julho, cidade de Nova York. Uma multidão se acotovela ao longo das margens do East River, enquanto o navio quebra-gelo Roosevelt sai do ancoradouro. Robert E. Peary, o mais famoso explorador polar norte-americano, estava partindo para uma última tentativa de alcançar o Polo Norte. O presidente Roosevelt, em pessoa, participou da manifestação. O sucesso de Peary já era comemorado antecipadamente. Contudo, ainda havia um certo tom de desespero oculto sob o som da fanfarra. Peary estava com 52 anos de idade. Se hesitasse nessa tentativa, a história iria estigmatizá-lo para sempre como um perdedor. Para piorar a situação, um desafiante inesperado iria surgir para provocá-lo. Desta vez, um velho amigo. Um ano antes, em julho de 1907, o Dr. Frederick Koch havia secretamente navegado para a região ártica do Canadá, apenas para, segundo ele, realizar uma viagem de caça com um rico esportista chamado John R. Bradley. Alguns meses mais tarde, Bradley voltou sozinho aos Estados Unidos. Koch havia ficado visando a um objetivo surpreendente. Ele escreveu ao Clube dos Exploradores, anunciando oficialmente sua tentativa no Polo, dizendo: acredito que tem uma boa oportunidade, por isso fiquei. E acrescentou: vamos levar a bandeira ao Polo. Koch sabia dos planos de Peary de tentar alcançar o Polo em 1908. Teria o médico deliberadamente seguido para o norte um ano antes, procurando derrotar Peary em seu próprio jogo? Peary ficou furioso. Para ele, era uma traição. Mas, depois de avaliar a decisão impulsiva de Koch em relação a seus próprios preparativos cuidadosos, Peary se recusou a considerar seu rival uma séria ameaça. Em agosto de 1908, o Roosevelt chegou à orla do Oceano Ártico. A bordo estavam 89 homens, dos quais 69 eram esquimós, e 246 cães barulhentos. No final de fevereiro de 1909, Peary novamente preparou-se para seguir, utilizando o gelo flutuante levado pela corrente. Ele e seu grupo estavam a 676 quilômetros do Polo Norte. No dia 31 de março, Peary alcançou um recorde no extremo norte, chegando a 214 quilômetros do Polo. Dali, Peary, com seu auxiliar Matthew Hanson e 4 esquimós, iriam fazer a investida final. 5 dias depois, Peary parou para realizar uma série de observações na área. Seus cálculos indicavam que ele se encontrava aproximadamente a menos 5,5 km dos 90 graus de latitude norte. O Polo Norte estava dentro do alcance, em algum lugar ali, no borrão branco que o cercava. Contudo, sem nada dizer a Hanson ou aos esquimós, Peary recolheu-se ao seu iglu e foi dormir. Quando acordou 4 horas depois, Peary fez uma série de pequenas viagens de trenó, chegando a se afastar 16 quilômetros do seu acampamento. Mesmo descontando-se pequenos erros de navegação, isto garantia que ele tivesse cruzado o polo. A data era 6 de abril de 1909.
Robert E. Peary trabalhou toda a sua vida esperando esse momento. Contudo, suas emoções estavam estranhamente contidas. Neste lugar, que minhas observações indicam ser o eixo polar norte da Terra, deixo este registro e a bandeira de posse. Robert E. Peary. 4 meses se passaram antes que Roosevelt chegasse a um povoado que tivesse posto de telégrafo. Peary anunciou ao mundo a sua vitória dizendo: "Estrelas e listras fincadas no Polo Norte." Em resposta, ele recebeu uma notícia arrepiante. 5 dias antes, o Dr. Frederick Coke havia emergido do Ártico, alegando ter sido o primeiro a alcançar o polo. Em 18 de março de 1908, Peary ainda estava em Nova York abastecendo seu navio quando Coke partiu da ponta da ilha Axel Heiberg. Contava com o apoio de apenas 2 caçadores esquimós. 836 quilômetros de gelo se estendiam entre ele e o polo. A viagem do trenó branco de Coke é uma das maiores jornadas da história. Ele levou 34 dias percorrendo de trenó, terreno montanhoso, cordilheiras estreitas, colinas e passagens alagadas através do gelo. Frederick Albert Coke alcançou o Polo Norte em 21 de abril de 1908. Havia realizado a ambição de sua vida, tornando-se assim o descobridor do Polo Norte. Finalmente, sob o céu de um azul cristalino, assentamos o marco. Estamos no topo do mundo. A bandeira tremula agitada pelas brisas geladas do Polo Norte. Coke havia chegado ao polo quase 1 ano antes do comandante Peary. Mas a sorte não permaneceu com ele. O gelo começou a partir-se durante sua viagem de volta, separando o grupo dos lugares onde as provisões vitais estavam armazenadas. Coke e seus 2 companheiros esquimós viram-se forçados a hibernar numa ilha no Alto Ártico. Na primavera seguinte, os 3 homens partiram novamente. Viajaram por mais de 1.600 quilômetros e finalmente chegaram ao povoado dinamarquês na Groenlândia. Coke já estava no Ártico há mais de 18 meses. Agora, ao anunciar ao mundo a sua vitória, a verdadeira competição entre Peary e Coke estava apenas começando. No banquete dado em sua homenagem, Coke pela primeira vez ouviu de Peary a sua reivindicação com relação ao polo. Ele manteve uma atitude cavalheiresca e disse: existe glória suficiente para nós 2. Então, por que eu iria me opor? 2 recordes são melhores que 1. O comandante Robert Peary não compartilhava de sentimentos tão magnânimos. Ele jamais aceitou a ideia de Coke haver realmente chegado ao polo. Do ponto de vista logístico, ele argumentava: ninguém poderia ter ido tão longe no gelo sem mais suprimentos e mais homens para carregá-los. Como para resolver a questão nenhuma bandeira poderia ainda estar fincada no gelo polar flutuante, Coke ofereceu como prova seus registros pessoais à Universidade de Copenhague. Desencadeou-se uma guerra jornalística com acusações disparadas de ambos os lados. A corrida ao Polo Norte tornou-se para o público uma disputa entre razão e emoção. E mais uma vez, Peary estava perdendo. Peary retirou-se para sua casa em Eagle Island, no Maine, obcecado pela ideia de provar que Coke era uma fraude. O primeiro grande abalo na credibilidade de Coke deveu-se a uma fonte inesperada. Ed Burrill, o empacotador de Coke na expedição ao Monte McKinley, disse aos partidários de Peary que Coke havia inventado a história de sua famosa escalada. Ed Burrill disse que, na verdade, eles não haviam subido o Monte McKinley, e sim escalado um pequeno pico bastante insignificante, e que Coke havia tirado a foto, agora famosa, no alto do pico, com Ed Burrill segurando a bandeira presa a um machado de gelo. Algumas pessoas acreditam que membros do Clube Ártico Peary subornaram Burrill para que mudasse a sua história. Apesar de tudo, quando os repórteres pediram que apresentasse seu diário original da escalada, Coke se recusou dizendo:
Não acho que isso seja essencial. A Universidade de Copenhague disparou o tiro final. Após examinar os papéis que Koch havia apresentado para provar sua reivindicação, uma comissão anunciou que naquele material não havia qualquer prova de que algum dia ele tivesse estado no polo. Koch refugiou-se fora do país para esperar que a tempestade passasse. Em pouco tempo, passou de herói americano para desgraça americana. A cada degrau que Koch descia, o apoio a Robert Peary consequentemente aumentava. Peary submeteu seus registros a uma comissão tripla da National Geographic Society. O trio anunciou que, de acordo com os padrões da entidade, as provas eram suficientes. A revista Hamptons Magazine pagou $40 mil ao explorador para publicar sua história. Em seguida, Peary pleiteou sua promoção a contra-almirante para poder reformar-se com soldo integral. Novamente, pediram-lhe que provasse o que alegava. Desta vez, perante a Comissão da Câmara de Assuntos Navais. Peary demorou a produzir seus registros originais e jamais apresentou toda a documentação solicitada, tal como Koch fizera antes dele. Dúvidas sobre a história de Peary começaram a surgir na imprensa. Embora um congressista o rotulasse pura e simplesmente de blefe, o Congresso aprovou um projeto de lei homenageando Peary por sua conquista histórica e concedendo-lhe a reforma no posto de contra-almirante. O lugar de Peary na história parecia garantido, embora, devido à sua disputa com o Dr. Koch, ele nunca tivesse ficado satisfeito por não ter alcançado o nível de fama que merecia. Robert Peary morreu no dia 20 de fevereiro de 1920, aos 63 anos de idade, e foi sepultado com todas as honras militares no cemitério de Arlington. O Dr. Frederick Koch ressurgiu um ano depois de ter desaparecido, explicando que havia sido vítima de cansaço mental. Koch continuou defendendo-se na imprensa e onde quer que pudesse contar a sua história, até mesmo em espetáculos de vaudeville. Em 1923, um júri do Texas o considerou culpado de enganar acionistas em um fracassado empreendimento sobre terreno petrolífero. Libertado condicionalmente em 1930, o explorador desacreditado passou os anos seguintes tentando limpar seu nome. Pertenceria o prêmio a Koch ou as reivindicações dos dois exploradores deveriam ser questionadas? Alguns especialistas atuais acreditam que Peary, ameaçado de fracasso pessoal, falsificou os fatos ligados aos 5 dias de sua investida final em busca da fama e da glória. Eles apontam como improvável a velocidade dos trenós desenvolvida naquele período. Apontam também que o mau humor demonstrado no seu retorno seria apenas resultado dos preparativos de um homem para perpetuar uma fraude. E o que é mais importante, ainda apresentaram uma prova consistente. 2 páginas de narrativas do seu diário polar. Existem 2 dias que supostamente ele estaria no Polo Norte. Não há nada em seu diário sobre isso. Tem 2 páginas em branco. Em seu diário há uma folha solta de papel diferente, na qual Peary pôs uma data e escreveu: "O Polo. Finalmente eu o encontrei. Muito suspeito." Em contrapartida, aqueles que apoiavam Peary, inclusive a National Geographic Society, alegaram que os modernos testes fotogramétricos, medindo o ângulo do Sol nas fotografias polares de Peary, provavam que ele não mentia. Koch, por outro lado, era amplamente considerado uma fraude. Nesse clima de acusações e recriminações, nenhum claro vencedor emergiu da corrida para o Polo Norte. Mas é evidente que uma coisa se perdeu na disputa: a confiança norte-americana em seus heróis. A rivalidade entre Peary e Koch expôs o lado sombrio da ambição, que já levou homens promissores a mentir, a arriscar suas vidas e, finalmente, a se destruírem mutuamente. Tudo em nome da glória. Expedições Polares. Fim da primeira parte. Agora que você assistiu a Expedições Polares primeira parte, fale sobre isto. Quando Robert Peary conheceu Frederick Koch em 1891, ele acreditava que Koch seria um bom acréscimo à sua tripulação. Compare as personalidades de Koch e Peary. Como as personalidades influíram no resultado da corrida dos dois ao Polo Norte? Agora tente isto.
Pesquise como trabalhar sob temperaturas extremas afeta o corpo. Faça um gráfico comparando a capacidade do corpo de funcionar tanto a 37 graus centígrados quanto a menos 51 graus centígrados. Para aprender mais, Discovery na Escola sugere a Conquista do Norte neste endereço da internet. Peça ajuda na sua biblioteca para explorar as muitas fontes oferecidas. Pense nisto antes de assistir a Expedições Polares, segunda parte. Pense sobre o que motiva as pessoas que perseguem a glória através de aventuras e explorações. Enquanto assiste ao programa, considere as escolhas dos exploradores. Você acha que eles foram motivados pelo nacionalismo ou pela conquista pessoal? Procure exemplos de escolhas individuais em situações calamitosas a fim de decidir se você considera esses exploradores heróis. Discovery na Escola apresenta agora Expedições Polares, segunda parte. Expedições Polares, segunda parte. No extremo oposto da Terra, na crosta gelada de um continente adormecido, dois homens, o norueguês Roald Amundsen e o inglês Robert Scott, preparam-se para uma busca idêntica. Eles têm como objetivo o último grande prêmio geográfico, o Polo Sul. Para alcançá-lo, eles enfrentaram uma viagem angustiante. Apenas um retornará vivo. Dia 3 de janeiro de 1902. 5 meses após deixar a Inglaterra, o tenente Robert Scott e seu navio Discovery cruzaram o Círculo Antártico. É possível que tenha sido aqui que Scott, tornado pequeno diante desses imponentes icebergs, começou a antever uma glória maior para a Inglaterra e para ele próprio ao ser o primeiro a fincar uma bandeira no Polo Sul. O ser humano só havia então visitado umas poucas áreas da costa do continente quando o Discovery de Scott atracou junto à Grande Barreira Glacial. Durante 3 meses, os homens se amontoaram em seus alojamentos enquanto as tempestades rugiam do lado de fora. Quando a noite deu lugar ao sol da meia-noite, Scott preparou-se para sair de trenó numa viagem exploratória ao interior. Escolheu 2 homens para acompanhá-lo. O primeiro era Edward Wilson, um amável médico e artista a quem os homens haviam apelidado de Tio Bill. O segundo era Ernest Shackleton, um anglo-irlandês contratado que possuía suas próprias ambições polares. No dia 2 de novembro de 1902, diante dos trenós, os 3 homens brindaram com champanhe ao rei e ao país e partiram. O objetivo de Scott era alcançar o mais distante que pudesse na direção sul, se possível, o próprio Polo Sul. No início, os trenós avançaram, parecendo que voavam. Mas em pouco tempo os cães adoeceram. Os homens usaram chicotes para estimulá-los. Mesmo assim, o ritmo diminuiu. Em 30 de dezembro de 1902, Scott e seus homens chegaram a uma distância de 644 quilômetros do polo. Um novo ponto extremo sul antes de voltarem para casa. O último cão morreria poucos dias depois. Exaustos, os homens se amarraram aos arreios e começaram a arrastar seus suprimentos. Shackleton era quem se encontrava em piores condições, incapaz de ajudar a puxar o trenó. Este incidente iria romper o elo entre Scott e seu companheiro irlandês e revelar um lado cruel da ambição do explorador. O grupo exausto conseguiu chegar a salvo de volta ao Discovery. Scott passou mais um ano realizando explorações, até que, tomado de saudade, finalmente retornou às praias antárticas. Naquele mesmo ano, o homem que viria a ser o competidor de Scott, Roald Amundsen, apontava a sua bússola em direção ao polo. Ele fretou uma pequena chalupa, a guiou-a, e a abasteceu para uma viagem ao Ártico.
Mas Amundsen era supersticioso e resolveu não dar destaque ao objetivo da expedição. Saiu às escondidas à meia-noite porque não queriam botar fora. Ele enfrentava dificuldades financeiras e temia os seus credores. Mas não era apenas isso. Tinha medo de que um grande bota-fora pudesse ter influência na sorte, lançando assim uma maldição sobre a expedição. A primeira expedição de Amundsen resultou num brilhante sucesso. Durante 2 anos, de forma bem-sucedida, ele navegou pela passagem noroeste. Paralelamente, Amundsen continuava seu aprendizado sobre sobrevivência no polo estudando os esquimós locais. Ele também aperfeiçoou uma técnica de esquiação cross-country ao lado dos trenós. O ritmo do esquiador e dos cães parecia naturalmente sincronizado, o que acelerava as velocidades de sua viagem. Quando a Gjöa ressurgiu do norte do Alasca, a Noruega havia acabado de conquistar a sua independência e, em sua volta ao lar, Amundsen foi recebido como um filho protegido. Recolhido em sua casa, nas águas do Bundefjord, ele começou a contemplar seu próximo objetivo. Mais uma vez, não estava olhando para o sul. O ano era 1905 e, tal como Peary e Coke, Amundsen tinha sua atenção voltada para o ainda desconhecido Polo Norte. Robert Falcon Scott tornou-se uma grande celebridade ao voltar da Antártica. E seu sucesso valeu-lhe a promoção ao posto de capitão. Após uns poucos anos servindo tranquilamente na Marinha, Scott começou a planejar sua volta à Antártica, apenas para tomar conhecimento de que aquele estranho companheiro, Ernest Shackleton, de cuja fraqueza ele havia zombado abertamente, estava iniciando sua própria expedição. Shackleton viajou para a Antártica em julho de 1907 e, apesar dos protestos de Scott, estabeleceu sua base no Estreito de McMurdo. Contando com pôneis siberianos em vez de cães, Shackleton explorou uma rota subindo a geleira Beardmore, que atravessa as montanhas. Ele seguiu em frente até chegar a 156 quilômetros do Polo Sul. Ali, Shackleton tomou uma decisão difícil. Ele deu meia volta porque havia calculado que os suprimentos não durariam até lá. Ele detestava isso, mas tinha feito as contas e sabia da verdade, por isso voltou. Enquanto Shackleton estava estabelecendo recordes na Antártica, Robert Scott estava tendo dificuldade em obter recursos para outra expedição ao Polo Sul. Foi quando, no dia 2 de setembro de 1909, a imprensa de todo o mundo noticiou a conquista do Polo Norte pelo Dr. Frederick Coke. Em poucos dias, a contestação de Robert Peary ocupava as manchetes. Esse êxito norte-americano reacendeu as chamas do nacionalismo britânico. Naquela mesma semana, Scott finalmente anunciou a formação de sua próxima expedição antártica. O objetivo era chegar ao Polo Sul e garantir para o Império Britânico a honra dessa realização. Relembrando as dolorosas experiências de sua primeira incursão à Antártica, Scott resolveu limitar sua dependência nos cães de trenó. Para isso, encomendou 3 trenós motorizados, ainda em fase experimental, e, seguindo a deixa de Shackleton, um lote de pôneis siberianos. Milhares de pessoas desejaram boa sorte e aplaudiram o Terra Nova quando o navio partiu de Cardiff, em meados de junho de 1909. Scott percebeu que, se não conseguisse chegar ao polo, Shackleton estaria aguardando outra oportunidade para roubar o prêmio. O que o comandante do Terra Nova não sabia era que um novo competidor, Roald Amundsen, havia secretamente entrado na disputa. Roald Amundsen estava destinado a ter seu nome ligado à Antártica, mas no início seus olhos estavam voltados para o Polo Norte. Nos anos seguintes à sua navegação pela passagem noroeste, ele começou a trabalhar no sentido de conquistar esse prêmio. Amundsen obteve a permissão de Fridtjof Nansen para usar o famoso navio quebra-gelo Fram, que havia conduzido Nansen à glória em sua tentativa de atingir o Polo Norte em 1895. Amundsen esperava que o Fram fizesse o mesmo por ele. Amundsen já estava abastecendo o navio quando a notícia das reivindicações de Coke e Peary chegou à Noruega.
Amundsen tranquilamente reorganizou seus suprimentos e equipamentos para uma investida rumo ao seu novo alvo no sul. Com exceção de alguns poucos companheiros próximos, ele não revelou suas intenções a ninguém, nem mesmo a sua tripulação. Amundsen sabia que o sonho de Nansen era ele próprio conquistar o Polo Sul e jamais apoiaria sua mudança de planos. Então, poucos dias mais tarde, Robert Scott anunciou publicamente a formação da expedição britânica. Como costumava fazer, Amundsen partiu da capital norueguesa à meia-noite. Ele esperou até que o Fram chegasse à Ilha da Madeira, ao largo da costa oeste da África, para então informar à sua tripulação o verdadeiro destino da viagem. Da Ilha da Madeira, Amundsen mandou uma carta a Nansen explicando integralmente os seus planos. Em sinal de cortesia, também enviou um telegrama a Robert Scott. Roald Amundsen havia vencido a sua evidente decepção, mas isso tinha um preço. Enquanto isso, em Melbourne, Austrália, Robert Scott ancora o navio para passar uma noite a sós com a esposa. Ali, o telegrama de Amundsen esperava pelo capitão. Peço licença para informar-lhe. Fram rumo à Antártica. Amundsen. Agora, enquanto o sobrecarregado Terra Nova de Scott continuava seguindo para o sul, parecia que sua breve onda de boa sorte estava terminando. Um mês depois, durante uma excursão exploratória, os tripulantes do Terra Nova levaram um susto ao verem o Fram na Baía das Baleias. Naquela posição, Amundsen estava a 96,5 km mais perto do polo. Scott ficou furioso quando ouviu a notícia, mas jurou prosseguir sem medo ou pânico. Com o início do inverno, só restava a Scott e Amundsen esperar pela volta do sol para que a corrida pudesse finalmente começar. De sua parte, o inglês sabia que a experiência do seu rival norueguês com cães poderia dar a Amundsen uma vantagem. Por seu lado, o próprio Roald Amundsen começava a se preocupar com a possibilidade de os trenós motorizados representarem uma ameaça verdadeira aos seus planos bem arquitetados. Amundsen foi atormentado durante todo aquele inverno pelo medo de Scott. Ele quase podia ouvir os motores dos trenós se afastando ruidosamente. Por isso, resolve partir em direção ao polo, ridiculamente antes do tempo. A temperatura oscilava em torno de menos 40 graus centígrados, quando o grupo de 8 homens e 86 cães partiu para o polo no dia 8 de setembro de 1911. Nos dias que se seguiram, o termômetro caiu para menos 55 graus centígrados. Até mesmo os cães dos trenós estavam sofrendo. Amundsen viu-se diante de um difícil dilema. Deveria seguir em frente naquelas condições infernais ou voltar, pondo em risco o prêmio? Em 24 de outubro de 1910, equipes de vanguarda da expedição polar inglesa partiram com o objetivo de armazenar suprimentos adicionais. O grupo principal de Robert Scott seguiu no primeiro dia de novembro. A logística de transporte do plano de Scott logo começou a se desintegrar. Os trenós motorizados enguiçavam rapidamente. Infelizmente, ainda não havia motores adequados a temperaturas baixas. O que havia era uma parelha de cães se agitando de um lado para o outro, movendo-se com uma rapidez embaraçosa, demonstrando que todos eles deveriam estar, na verdade, viajando com parelhas de cães. Quanto aos pôneis siberianos de Scott, eles provaram ser absolutamente inadequados para o clima ao se debaterem na neve pesada. 9 de dezembro. Acampamos e os pôneis foram sacrificados. Pobres animais. Eles se saíram maravilhosamente bem, considerando as terríveis circunstâncias. Mesmo depois de perder os trenós motorizados e os pôneis, Scott mandou as parelhas de cães de volta para o acampamento base como havia planejado. Os homens subiram as formações em forma de cascata da geleira Beardmore, seguindo a rota que Ernest Shackleton havia trilhado em 1908. Ao final de cada dia, Scott media a distância que eles haviam percorrido e comparava com o ritmo de seu ex-companheiro. Quando estava a apenas 240 quilômetros do polo, Scott escolheu os homens que iriam completar a sua equipe final de 4 integrantes.
Para surpresa geral, Scott nomeou para o grupo um quinto homem, Birdie Bowers. Eram 5 indivíduos numa barraca para 4 pessoas com rações para 4 homens. Quando os 5 homens daquele destacamento polar deram início à sua investida final, a temperatura oscilava entre os agradáveis 3 graus centígrados negativos durante o dia e menos 12 graus centígrados à noite. Os exploradores ficavam molhados quase todo o tempo. Diferente das peles que Amundsen usava, eles vestiam roupas de lona que não absorviam o suor. Assim, os trajes ficavam duros, congelados durante a noite. De manhã, quando os vestiam, o gelo derretia e por isso viviam constantemente úmidos. Com cada homem preso ao trenó, eles avançavam uma média de 8 a 20 quilômetros por dia. Gastavam mais calorias do que as que estavam ingerindo. Lentamente, hora a hora, a força deles começou a declinar. Quando passaram pelo ponto mais meridional atingido por Ernest Shackleton, os homens já apresentavam sinais de escorbuto. Em tais circunstâncias, o cuidadoso Shackleton teria voltado. Passo a passo, puxando sua carga extremamente pesada, os 5 homens marcharam por sobre aquela paisagem hipnotizante. A data era 16 de janeiro de 1911. Scott e seus comandados haviam percorrido mais de 1.280 quilômetros em 78 dias, apenas para descobrir que Amundsen já havia conquistado o prêmio que eles almejavam. Para Scott, foi um golpe indescritível. Foi um dia horrível. Este lugar é insuportável. E terrível para nós que nos esforçamos tanto para chegar até aqui sem a recompensa de sermos os primeiros. A Scott e seus companheiros só restava imaginar os acontecimentos que haviam levado os noruegueses à vitória. Dia 20 de outubro de 1911. Grande barreira glacial antártica. Decidido a vencer Robert Scott na corrida para o polo, Roald Amundsen pôs-se em marcha pela segunda vez. Amundsen não sabia que estava partindo 11 dias antes do inglês, o que lhe dava uma vantagem inicial. Mesmo com cães puxando os trenós, a marcha era lenta devido aos ventos e às tempestades de neve. Ao contrário de Scott, que seguia as pegadas de seu ex-companheiro Ernest Shackleton, Amundsen estava trilhando uma nova rota através de terreno inexplorado. Após avançar com dificuldade através das formações em forma de cascata da geleira Axel Heiberg, Amundsen chegou ao Planalto Antártico. Ali, no local que ele apelidou de açougue, os cães mais fracos foram sacrificados e servidos como alimento aos sobreviventes famintos. Dali, a viagem de Amundsen prosseguiu com uma eficiência quase arrogante. Combinando o uso de esquis de cross-country e cães de trenó, a equipe do norueguês avançava em média 24 km por dia. Um sol brilhante reluzia no céu quando o navegador fez sinal para que parassem. 360 graus de uma brancura contínua testemunharam aquela verdade. Eles eram os primeiros homens a atingir o Polo Sul. Era o dia 15 de dezembro de 1911. Scott e sua equipe só chegariam ali 35 dias depois. A notícia da vitória de Amundsen inundou as bancas de jornais do mundo inteiro. Na Noruega, ele foi exaltado pela imprensa, embora houvesse quem criticasse o fato de aquele êxito haver sido obtido graças ao patrocínio dos amigos britânicos. Quando Amundsen começou a sua primeira turnê de palestras na Austrália e na Nova Zelândia, não havia qualquer informação sobre Robert Scott ou sobre o Terra Nova. No dia 16 de janeiro de 1911, após uma difícil jornada para alcançar o Polo Sul, o capitão Robert Scott e seus 4 companheiros fincaram a bandeira britânica, 35 dias depois de Roald Amundsen haver reivindicado o prêmio para a Noruega. Os ingleses não tiveram forças para esconder seu desapontamento. O ânimo deles se abateu. E agora teriam de enfrentar uma viagem de volta de mais de 1.200 quilômetros. Subnutridos e tendo exigido demais de seus corpos, eles estavam quase sucumbindo. O robusto galês Edgar Evans foi o primeiro a não resistir. Ele abandonou o grupo e foi encontrado mais tarde estendido na neve. Foi um terrível golpe psicológico. Edgar Evans havia morrido e eles lhe deram as costas e continuaram sem ele.
Os 4 homens restantes desceram cautelosamente a geleira Beardmore e chegaram à grande barreira glacial. Ainda teriam de enfrentar centenas de quilômetros de viagem, mas o alimento e o combustível começaram a escassear. Ulcerações causadas pelo frio estavam destruindo suas mãos e pés, dificultando o ato de caminhar. O pé direito do capitão do exército Titus Oates estava tão congelado que ele fez um buraco no saco de dormir porque preferia deixar o pé exposto aos elementos a ter de suportar a dor provocada pelo descongelamento. No sábado, 17 de março, ele havia perdido as esperanças de sobreviver. Scott registrou seus momentos finais. Ele foi corajoso. Estava vendo uma tempestade de neve. Ele disse, eu vou lá fora, posso me demorar um pouco. Nunca mais o vimos. Robert Scott, Edward Wilson e Birdie Bowers conseguiram avançar com certo vigor mais alguns quilômetros até que uma nevasca os deixou presos na barraca. Sem combustível e alimento, eles começaram a escrever cartas de despedida para as pessoas amadas que os aguardavam em casa. 9 meses se passaram, antes que um grupo de busca do Terra Nova localizasse uma pequena elevação coberta de neve. Era a barraca de Scott. Lá dentro, os corpos congelados dos 3 companheiros. Eles haviam morrido a menos de 17 quilômetros de um depósito contendo 1 tonelada de alimentos criado para salvar vidas. Roald Amundsen estava dando palestras nos Estados Unidos quando soube da morte de Scott. Foi um choque terrível. Era absolutamente inesperado e ele jamais estivera à sombra de Scott enquanto Scott pareceu estar vivo. Mas quando Scott morreu, isso o levou à beira da loucura. Amundsen permaneceu em atividade no campus das explorações polares. Em 1926, ele se associou a um italiano, Umberto Mobili, para mais uma expedição ao polo. Ele atravessou o Oceano Ártico a bordo de um avião e passou por cima do Polo Norte, tornando-se assim o primeiro homem que incontestavelmente ultrapassou o Polo Norte e, sem dúvida, o primeiro a ter alcançado os 2 polos da Terra. Em maio de 1928, quando o avião do italiano espatifou-se durante outro voo ao Ártico, Amundsen logo se juntou ao esforço maciço pela busca dos destroços. No dia 18 de junho de 1928, ele decolou num pequeno avião seguindo na direção norte para sobrevoar o gelo. A lenda viva polar, então com 55 anos de idade, jamais tornou a ser visto. Polo Norte e Polo Sul. 2 prêmios geográficos para os quais os homens atribuíram os valores inestimáveis de honra, de reputação e de vida humana. A luta para alcançar os polos foi o ponto máximo de séculos de exploração. Peary, Cook, Amundsen e Scott chegaram aonde os outros homens podiam apenas sonhar. A possibilidade de aventura e o desejo de glória levaram-nos a desafiar o frio. Essas 2 faixas de gelo sem nada serviram de mero palco para a imortal corrida que eles empreenderam para entrar na história. Continue assistindo, porque vem aí os tópicos de discussão e de atividades, além das fontes para expedições polares, segunda parte. Agora que você assistiu a Expedições Polares segunda parte, fale sobre isto. Motivação para o sucesso era um componente essencial na exploração da Antártica. Discuta como a expectativa de aventura e o desejo de glória influíram no êxito de Roald Amundsen e na tragédia de Robert Scott. De que forma eles contribuíram para nosso conhecimento geográfico da Antártica? Agora tente isto. Demorou muitos anos para Matthew Hansen ser reconhecido como co-descobridor do Polo Norte. Pesquise acontecimentos significantes da vida de Hansen e o papel que ele desempenhou na conquista do Polo Norte. Para aprender mais, Discovery na Escola sugere Exploradores do Ártico, nesse endereço da internet.
Peça ajuda na sua biblioteca para explorar as muitas fontes que ali se encontram à sua disposição. Versão brasileira Sincrovídeo.